A paz do Senhor, como você está? Hoje vamos para mais um dia com o nosso devocional, Café com Deus Pai. E para hoje o título é Confiança Inabalável. Lá no livro de Salmos, no capítulo 125, no versículo 1 e 2, diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. É muito comum todos nós fazermos planos ao longo prazo, como o lugar para onde viajaremos nas férias e a casa de praia onde morar na aposentadoria, etc. A curto prazo, como ir ao mercado ou ao shopping no fim do dia. Mas nem sempre tudo ocorre da forma que planejamos. E as variáveis no meio do caminho, que não podíamos prever ou impedir, acabam frustrando o nosso planejamento e nos deixando decepcionados, tomado pela sensação de impotência. Quando você entende que a sua vida é como a folha de uma árvore, que ao se desprender é soprada e levada pelo vento até onde ele quer, então passa a viver em confiança, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, pois sabe que ele o conduzirá com bons ventos para lugares melhores. Não significa que viverá sem planos ou sonhos, mas que passará a ter maturidade para compreender que tudo o que ocorre na sua vida, até mesmo o que foge ao seu planejamento, coopera para que a vontade do Senhor impere. Quando criança, cheguei a ter pensamentos em que me perguntava por que nascera na minha família. Hoje entendo que havia um propósito de Deus para mim. Esse salmo diz que aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você quer ser ou se manter inabalável, deve confiar plenamente no que Deus faz. Entenda que os planos do Senhor são perfeitos e jamais serão frustrados. Tudo que Deus faz tem um propósito, ainda que não possamos entender, mas o Pai sabe do que precisamos e fará grandes coisas. Certamente, o caminho com Ele será diferente. Confiança inabalável. O que é ser inabalado? É quando a gente está fortemente apoiado, fixo, firme na rocha. Então, quando uma pessoa confia em Deus plenamente, essa pessoa se sente em paz. Só que essa paz não quer dizer que a gente está isento de passarmos por algum problema ou por alguma dificuldade. Não. A paz quer dizer que é o fruto do Espírito que habita em nós, que habita para aqueles que confiam plenamente, completamente no nosso Deus. Mesmo passando pela dificuldade, mesmo passando por uma tempestade. Então a confiança em Deus nos dá força para brotar a persistência e as criatividades necessárias para que a gente possa seguir em frente com os nossos planos. Deus, ele é surpreendente e nunca deixa a desejar, sabia? A gente tem que fazer a nossa parte e o Senhor vai fazer a dele. Então a gente tem que pôr ele, em primeiro lugar, a nossa vida em Deus, Em primeiro lugar, a gente tem que colocar Deus, estar fazendo algo para o Senhor, nos colocar à disposição para Deus. Ontem mesmo no culto foi falado sobre isso, um testemunho de um casal falando que começou a colocar todos a sua vida nas mãos do Senhor. Tudo então foi para as mãos do Senhor. Algo que estavam atrapalhando de estar servindo a casa, em estarem presente na casa de Deus.
eles priorizaram estar na casa de Deus. E ali as portas do Senhor começaram a se abrir para eles, rápido assim. E então a gente tem que fazer isso também, se colocar em primeiro lugar. Buscar primeiramente o reino de Deus, é o que a palavra nos diz, que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que se esforçar para fazer o melhor. E o Senhor vai nos cobrir com a sua graça e nos dará força para seguir adiante na nossa caminhada. E a gente não pode estar depositando a nossa esperança em trabalhos, riquezas ou em alguém que não seja Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Pois as coisas terrenas, né, tudo que a gente almeja, assim como a autora aqui citou, que a gente faz planos, né, a longo ou curto prazo, mas a gente não pode se apegar ou necessariamente colocar essas esperanças nessas coisas terrenas, mas a nossa esperança, confiança, a nossa fé, ela tem que estar em Deus, para que as demais coisas possam vir agregar nas nossas vidas. E quem vai fazer isso? É Deus. É Ele que vai abençoar a minha vida, a sua vida. Ontem mesmo, a gente teve um dia muito agitado e a gente teve que sair, né, para poder ainda realizar umas fotos da minha formatura que estavam pendentes. Eu fui prorrogando. E eu tinha um plano de depois ir para um local onde a gente tomaria um café, conhecer um local diferente. Mas chegando lá, tinha uma fila imensa, né, onde tinha que pagar para entrar neste local só para, né, porque também era tipo um museu assim, porque você podia fazer visitação no local. E aquilo, de certa forma, acabou me entristecendo, porque o meu plano era um. Mas e os planos do Senhor? Eram outros. Aí a gente foi comer em qualquer outro lugar, viemos embora para casa e tá tudo bem. Então, se o que a gente planeja não dá certo, a gente não tem que se desesperar, a gente não tem que ficar chateado, né? Fiquei triste porque eu queria conhecer, mas foi no momento e passou. Então, aquela paz que eu falei aqui no começo, ela veio para a minha vida algo como se fosse do Senhor realmente para mim, porque é Ele que me dá essa paz. Então, a gente tem que confiar no Senhor. E de repente não era nem para a gente ter ficado lá. De repente a gente ia voltar mais tarde para casa. De repente alguma coisa poderia acontecer no caminho. A gente nunca sabe o que pode acontecer. De repente Deus não permitiu que ficássemos porque a gente ia sair de lá até mais tarde. Ou pudesse acontecer de repente alguma coisa e Deus estava nos dando um livramento. Então, por isso que nós não devemos nos entristecer quando os nossos planos não dão certo. E aí você pode programar, eu posso programar para fazer isso em outro momento. E se não der certo também da próxima vez, amém também. E assim a gente vai, continuando a vida, levando para frente, porque eu confio no Senhor. Então, essa mensagem de hoje, eu espero que você também possa estar depositando a sua confiança em Deus e ter essa confiança forte, firme, né, na rocha, fixo em Deus. A rocha, quando a gente fala, é Deus, porque quando a sua confiança está em Deus, ela não será abalada. E a frase do dia é: quando você não consegue encontrar uma solução, é aí
que Deus intervém. É aí que Deus intervém a seu favor. A palavra-chave é inabalável e a leitura bíblica está em Provérbios 17. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje, que você possa meditar nessa palavra do Senhor. Tenha um dia abençoado, fiquem com Deus e até amanhã com o nosso próximo devocional. Beijo no coração.